Olá, amigos. Espero que todos estejam bem, com saúde. Hoje eu fui caminhar na orla e enquanto eu fazia isso, eu pensei em colocar aqui algumas reflexões que eu mesmo tenho feito para mim nesses períodos de isolamento e distanciamento social por conta do coronavírus. E muito embora a gente saiba, até em termos do próprio fazer psicológico, que nesses momentos emergenciais e de processos de perigos inescapáveis e catástrofes ambientais, a gente não vai mexer com outras coisas assim, né? Mas outras coisas naturalmente surgem e eu resolvi partilhar com vocês 5 reflexões em torno desses tempos aqui de isolamento social. A primeira delas é como é que você avalia a sua vida atual quando você parametriza a vida que você tinha antes e esse outro momento em que você e eu estamos compulsoriamente confinados em casa, sem, às vezes, poder ir ao trabalho ou à faculdade ou cumprir as rotinas naturais da nossa vida que vínhamos fazendo até então. E quais são as percepções, quais são os sentimentos que nos vêm quando a gente faz esse parâmetro entre esse momento em que a gente vive um confinamento, em que a gente vive toda essa insegurança de não saber como as coisas vão fluir, né? Que nos cabe, no caso aqui, fazer nossa parte, fazer o melhor possível, tomando todos os cuidados, fazendo todo o processo de higiene, inclusive de higiene mental. E como é que eu avalio minha vida, né? Quais são as coisas que estavam presentes antes, né? Quanto que eu reclamava, quanto que eu era grato, quanto que eu falava das rotinas que eu tinha, ou do tanto de cansaço, as dificuldades, as insatisfações, e percebendo que essa é uma hora que nos convida a trazer à tona um senso de propósito, ou seja, perceber o que é que nos move na vida quando a gente é momentaneamente arrebatado de tudo que usualmente a gente tinha como sendo o desenho da nossa vida, ou seja, a gente é colocado para fazer contato diretamente consigo, diretamente com as coisas que a gente carrega, com as nossas bagagens. A gente não está mais o tempo todo na azáfama fazendo as coisas e atuando e saindo e resolvendo, e isso faz com que sobre muito mais tempo para que a gente esteja consigo e, de certa maneira, que a gente entenda e faça contato, se for o caso, com o que me move quando todo o resto que fazia com que minha vida parecesse ser uma vida, né, ou ganhasse um desenho de vida, não está presente nesse momento, né? Qual é o propósito que me move? Como é que eu enxergo isso que eu vim construindo até aqui, essa pessoa que eu vim construindo até aqui, as relações que eu vim construindo ou desmanchando até aqui, a minha maneira de me relacionar com o mundo e com os outros, comigo, com os problemas, com as questões, com as faltas, mas também com as presenças, e de que forma eu imagino que posso ratificar, se eu estiver percebendo que, ok, o meu propósito permanece presente, eu continuo aqui sendo em essência e fazendo em essência tudo o que eu faria normalmente, e eu não estou me desconectando das coisas que me moveriam a existir nessa vida, ou se o momento convida a fazer um novo desenho de propósito e eu perceber, ok, o que eu vim fazendo até aqui, considerando como sendo a construção das melhores coisas, das maiores seguranças, dos melhores valores, de todas as coisas que pudessem receber o título de felicidades e contentamentos, e de repente reavaliar tudo isso. Então essa é a reflexão número 1. A reflexão número 2 é assim: em tempos de emergência, né, em tempos emergenciais, nossos aspectos mais primitivos vão entrando em ação.
Então, aquelas zonas que são responsáveis pela nossa sobrevivência, elas vão tender a sobrepujar, porque isso é um elemento neurobiológico, a parte racional que a gente tem. E a segunda reflexão é, diante de tudo isso, que faz com que emerja de mim todos esses comportamentos de sobrevivência. Primeiro eu, primeiro minha família, deixa eu assegurar isso, aquilo outro, eu quero viver, eu quero fazer, eu quero ter condições de ter criatividade para poder resolver as questões financeiras que naturalmente surgem com um momento de parada tão abrupta quanto esse. Mas quais são as emoções que têm sido as minhas visitas mais frequentes nesses momentos em que naturalmente os sistemas mais primitivos, que fazem parte da nossa composição fisiológica, tendem a ganhar mais espaço e muitas vezes arrebatam da gente, pelo menos às vezes momentaneamente, a possibilidade de ter escolhas e pensar com mais sensatez e fazer uma possibilidade de construir um eixo, né, de fazer uma condição de interpretar as coisas a partir do que realmente está acontecendo e não daquilo que eu imagino que vai acontecer, e lidar com as coisas na medida em que elas vão vindo, né? Então, quais são as emoções, né? Medos, tristezas, melancolias, paralisia, desânimo, mais força, mais foco, mais ênfase, mais pensamento na direção de ok, deixa eu me centrar aqui um pouco mais, deixa eu fazer contato com esses visitantes e dizer, ok, eu estou vendo que vocês estão aparecendo aqui dentro de mim, eu já conheço vocês já me visitaram em outras vezes, em outras experiências que eu já atravessei, e a partir disso criar algum grau de desidentificação, de uma condição de ter uma presença em que você se coloque um pouquinho fora, né, no lugar de observador, para dialogar com essas partes sem desprezá-las, sem deixar de acolhê-las, sem deixar de compreender que elas existem por uma razão, que elas não só nos remetem a elementos de experiências passadas, mas também nos remetem a todo esse arcabouço arquetípico e fisiológico que também a gente carrega conosco enquanto seres humanos. Então, essa é a segunda reflexão. A terceira reflexão é como é que eu, e vocês, logicamente, tenho avaliado o meu senso de coletividade, né? Em geral, pelo fato de nós ainda sermos muito arquetípicos, ainda vivermos o amor arquetípico, a tendência é que a gente funcione no máximo dentro de um lugar mais nepotista. Eu quero proteger a mim e a minha família e eu quero assegurar todos os que estão no meu núcleo. E a gente vai passando nas ruas, nas sinaleiras e vai vendo nas passagens da TV todos os indivíduos que estão em situação de vulnerabilidade, todas aquelas outras pessoas que podem não ter a mesma condição, o mesmo espaço, a mesma dinâmica de vida que nós temos e que muitas vezes a gente não tem lembrado, né, dessas pessoas. Então, como é que anda nosso senso de coletividade? O que a gente tem feito em relação a isso, em relação a colaborações, em relação a conectar com as pessoas, em relação a pensar como podemos nos imaginarmos como todos aqui navegantes dentro de uma mesma barca e também poder colocar em pauta a possibilidade de pensar no próximo. E lembrando que desenvolver esse senso de coletividade, desenvolver esse senso de olhar para o outro, alguns poderão chamar isso de amor ao próximo, de caridade, de altruísmo, como você queira chamar, e isso não significa descuidar de si mesmo. Você pode ter um senso de coletividade e pode cuidar de si mesmo da mesma forma, com a mesma qualidade de cuidado que você vai prestar a você, a seus familiares, aos seus entes queridos. Porque, para começar, quando a gente pensa em senso de coletividade, isso envolve desde coisas simples como
eu não vou esvaziar as prateleiras do mercado ou da farmácia quando chega aquele produto que eu acho que eu preciso ter em casa para poder me prevenir, me proteger e aos meus, e poder lembrar de outras pessoas, né? Parte desde coisas simples e bem primárias como essa, até o ponto em que a gente se engaja de alguma forma, desde ser mediador de melhores notícias, ser capaz de filtrar e checar fontes quando chegam notícias extremamente alarmantes e você não sabe exatamente se elas são reais ou não, e aí você não vai passar adiante para que você não seja um proliferador do pânico, e ser capaz de entabular outros temas nas suas conversações com as pessoas e ao mesmo tempo ser capaz de continuar pensando como cidadão na medida em que você, com uma consciência de coletividade, pode se engajar de alguma forma em algum tipo de ação, seja virtual, seja concreta, né? Até porque quando a gente pensa em coletividade, as coisas que envolvem os elementos mais básicos, como comida, saúde, moradia, agasalho, essas coisas vão começar a ficar muito mexidas com todos esses processos como vêm sendo propagados, e se a gente não presta atenção, exceto em nossas próprias necessidades, muita gente em torno de nós, que tem bem menos que nós, pode passar por coisas que, se nós todos estivéssemos juntos, podendo partilhar alguma coisa, a gente, de alguma forma, teria condição de, pelo menos, mitigar, diminuir esse sofrimento. Então, essa foi a nossa terceira reflexão. A quarta reflexão é como tem sido me deparar com a minha própria companhia, já que eu não tenho mais como ficar o tempo todo distraído com uma série de outras coisas, e aí a tendência muitas vezes é que eu ou vocês fiquemos muito na TV, nas mídias sociais, no celular, nos jogos eletrônicos, né? E em pouca escala fazendo contato com a nossa própria companhia, e às vezes tendo que lidar com a companhia de pessoas com as quais a gente mora, mas que pelas rotinas a gente usualmente não convivia de maneira contínua, e aí os atritos começam a aparecer, as dinâmicas começam a aparecer, e como é que isso tem sido trazido para nós e de que forma a gente pode ir pensando nesses elementos que começam a emergir, no sentido de o que eu posso aprender com isso, o que eu posso melhorar com isso, em relação a isso, o que eu posso perceber de mim em relação a esses processos, perceber dos aspectos da minha sombra, dos meus complexos, e ter algum momento, dentre esses tantos momentos de distração de TV, de celulares e outras coisas, ou atividades manuais, para que eu possa estar em contato comigo, seja na meditação, seja no contato com o seu sagrado, seja da forma que você sente que é melhor. Reserve um tempo para que você faça contato com sua própria companhia, porque ela é a sua melhor e mais constante companhia, ou pelo menos precisaria ser a sua melhor companhia em qualquer tempo, a despeito de qualquer cenário. A nossa última reflexão, a quinta reflexão, é como nós temos lidado com este momento que evoca a sensação de impotência e medo simultaneamente, né? Como ela está um pouquinho conectada com a reflexão número 2, né? Já que essas situações que evocam impotência e medo por vezes elencam em nós emoções e reações bastante difíceis, é importante lidarmos com a adaptabilidade, lidarmos com a capacidade de aceitação com aqueles cenários que nós não podemos modificar agora, mas continuar fazendo o nosso movimento e manter o equilíbrio da melhor forma possível, usando aqueles artifícios e aquelas coisas que você sabe já fazer e que funcionam bem com você. E uma delas, por exemplo, é prestar atenção na sua respiração, prestar atenção em seu corpo, prestar atenção na conversa que você escuta. Hoje a gente fica por aqui, foi nossa reflexão
e que seja útil para todos nós. Até lá.